Pode chegar que essa história do Brasil Império já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho com o período regencial, 1831 a 1840. Regências, reformas na Constituição e revoltas provinciais. Cabanagem, sabinada, balaiada e farroupilha. Na charge, o presente de Pedrinho. Atenção! Pela primeira vez o Brasil é governado por um brasileiro. Boa, boa, eu quero ir pro trono. Só se Vossa Alteza se comportar. Era uma criança, tinha apenas 5 anos de idade. O período regencial, 1831 a 1840. Em abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e tornou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade, o novo imperador do Brasil. Conforme previa a Constituição de 1824, adotou-se o sistema político da regência, que deveria vigorar até a maioridade do imperador. Pedro, o trono é seu, mas a regência é nossa. Nós é que vamos governar. Durante o período regencial, o Brasil viveu uma diversidade de projetos políticos e também a ausência de uma autoridade monárquica. Isso promoveu uma disputa acirrada sobre o projeto político a ser construído no país. Destacaram-se 3 grupos partidários: os liberais exaltados, que propunham a redução do poder central, a descentralização administrativa e defendiam a república. Eles eram de natureza democrático e liberal. Por outro lado, os restauradores desejavam o retorno de Dom Pedro I e a centralização política. Eles eram remanescentes do antigo Partido Português. Por fim, os liberais moderados, que queriam a descentralização federalista e a autonomia das províncias. Eles defendiam a monarquia constitucional. É claro que esse grupo acabou se sobressaindo e prevaleceu nos primeiros anos políticos deste império. Após a abdicação de Dom Pedro I, entrou em vigor no Brasil o sistema político das regências. Eram as regências trina provisória, trina permanente e regência una. A regência trina provisória durou apenas 2 meses, de abril a junho de 1831, e teve como regentes os senadores Nicolau Vergueiro e José Joaquim de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. A característica dessa regência provisória era a autonomia provincial, ou seja, haviam vários centros de poder no Brasil. Ela foi substituída pela regência trina permanente entre 1831 e 1835. Teve como representantes o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Nesta regência, a característica era o poder centralizado na capital, Rio de Janeiro. A partir do ato adicional de 1834, a regência trina permanente foi transformada em regência una, com 2 representantes.
Diogo Antônio Feijó e Pedro de Araújo Lima. Durante o período regencial, foram feitas reformas na Constituição brasileira, com destaque para o Ato Adicional de 1834, que acabou alterando a Constituição de 1824, a do Poder Moderador. Ela transformou a regência trina permanente em regência una, promoveu a autonomia das províncias e autorizou a existência de assembleias provinciais. Durante esse momento do Império do Brasil, houve revoltas provinciais que marcaram profundamente o país. O cenário era de disputas políticas entre as elites locais, um contexto de péssimas condições sociais e econômicas nas províncias. A população enfrentava pobreza, miséria e injustiças sociais. E para ir mais fundo nesse conteúdo, basta consultar aqui no canto direito a dica de vídeo do YouTube. Revoltas regenciais. Cabanagem, 1835 a 1840. Foi uma revolta separatista provocada por divergências entre as elites locais do Grão-Pará e o governo regencial. A população é quem foi às ruas. Vivíamos na completa miséria. Nos revoltamos. Lutamos pela distribuição de terras aos colonos, pelo fim da escravidão, por melhores condições de trabalho e para romper com o império. Como terminou? O governo geral enviou tropas que retomou Belém e reprimiu duramente o movimento. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham morrido nesse conflito. Sabinada, entre 1837 e 1838. Foi uma revolta separatista na Bahia, liderada pelo médico Francisco Sabino, daí o nome do movimento. Não aceitamos os governantes determinados pelo Império. Autonomia já, queremos liberdade. Não vencemos. Tudo terminou assim. Violenta repressão do governo regencial, 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas. A Balaiada, 1838 a 1841. Foi uma revolta também separatista no Maranhão, liderada por oligarquias contrárias ao governo regencial e por escravos que eram contra as oligarquias. O objetivo era a substituição do presidente da província e o fim da escravidão. O desfecho, prisões e morte de 11.000 pessoas. Não podemos continuar nesta miséria, era o que diziam. Pagamos impostos altos demais, era a situação conflituosa. Para ir mais fundo neste conteúdo, mergulhe aqui na dica de vídeo do YouTube. E a Revolta da Farroupilha, 1835 a 1845. Também foi um movimento separatista, liderado por Bento Gonçalves e estancieiros do Rio Grande do Sul. Eles lutaram contra aumento de impostos sobre a produção de charque. Defendiam a descentralização política e questionavam o isolamento da província quanto ao poder central
no Rio de Janeiro. Os revoltosos foram aniquilados e os oficiais farroupilhas foram incorporados ao Exército Brasileiro. A proclamação da República Rio-Grandense em 1839 foi uma ótima ideia, chegaram a concluir. Mas isso só foi possível depois de negociações e novas taxas para o charque. Aí sim puderam se render. Para ir mais fundo neste conteúdo, mergulhe aqui na dica de vídeo do YouTube no canto esquerdo. O Brasil está um caos. Vou dar um golpe e mostrar quem é o imperador. Essa história do Brasil Império ainda continua.